Eu sou Guilherme, tenho 40 anos, minha primeira formação é em pedagogia. Atualmente eu trabalho na área de tecnologia educacional e estou cursando psicologia. A minha relação com o Copilot é muito próxima, porque eu utilizo ele o dia todo, assim. Na empresa em que eu trabalho, por exemplo, a gente tem o vínculo com a Microsoft, então a gente trabalha com a ferramenta, né, com a licença de todo o pacote, né, então ele está presente não só lá no site, mas dentro dos aplicativos que eu uso, do PowerPoint, dentro do Teams, né, que são os que eu uso principalmente. Os principais usos do Copilot na minha função e também como estudante principalmente na estruturação de conteúdos, seja para criar ali um planejamento de estudos, um planejamento de aula, para fazer um estudo mais dirigido, para fazer uma pesquisa mais dirigida. Então é como se ele estruturasse, né, fosse uma bússola ali para mim, um ponto de partida para eu entender o que eu preciso saber a respeito daquilo. E vou desenvolvendo uma conversa longa, assim, às vezes durante o dia todo, e vou percebendo que ele vai refinando aquilo que eu estou precisando, ele vai refinando o discurso, ele vai me trazendo resultados cada vez mais próximos do que eu preciso. Nas minhas atividades práticas de estágio, ajuda na montagem de relatórios que eu preciso fazer, porque, por exemplo, muitas informações, quando a gente está em campo, a gente vai coletando, anotando e precisa ser organizada de uma forma ali didática, sequencial. Ele faz essa organização das nossas anotações para criar um texto mais organizado, para checar se essas informações estão corretas com o que ele tem no banco de dados. Muitas vezes, por a gente estar ali no processo de escuta com uma pessoa, a gente não pode ficar parando para anotar, a pessoa pode ficar intimidada e tal, então a gente cria esse mecanismo para ele ajudar a gente nessa organização de material também. Um outro uso que também é possível fazer é para simulação de, por exemplo, de entrevistas durante o processo ali de psicoterapia. A gente pode simular com ele um atendimento e fornecer ali um prompt para ele simular que ele é um paciente ou que ele é o terapeuta, de certa forma para testar também o nosso vocabulário, né? Para testar se a gente está passando as informações da melhor forma, né? Porque determinado paciente que você vai atender, por exemplo, você pode usar uns termos um pouco mais rebuscados com ele, aí ele vai te dar esse feedback de, olha, talvez você possa tentar falar de uma forma um pouco mais leve, né? São ganhos muito positivos para a profissão. Poder dedicar o meu tempo a tarefas que exigem mais sensibilidade, mais humanidade e mais pensamento. Muitas vezes a gente acaba durante o dia perdendo muito tempo com organização de conteúdos, com tarefas que ele consegue fazer por nós em questão de segundos, coisas que a gente poderia levar horas, por exemplo, né? Deixa o meu trabalho mais focado na parte que eu gosto de fazer, que é essa parte mais sensível mesmo, de você poder ouvir o outro, de você poder pensar em soluções, sabe? Eu penso muito, né, na vantagem está em você saber utilizar a ferramenta da melhor maneira e não simplesmente usá-la por usar, né?